A gente tem esse DNA de produtividade, né? De alavancar a produtividade. Para fazer isso, a gente construiu ao longo desses 5 anos de existência metodologias que nos permitem construir diagnósticos muito profundos que trazem consigo a avaliação de todos os gaps e oportunidades que existem em cada um dos projetos que a gente implanta, que a gente constrói com os clientes. A partir desses diagnósticos, a gente desenvolve planos de ação que são priorizados entre ações de curto prazo, de quick wins, né, que a gente chama, enfim, para que o cliente veja resultados de imediato, e muitas vezes esses próprios resultados acabam pagando, né, entre aspas, as contas do projeto, mas que deixem legado para que a construção daquilo que a gente propôs seja perene e não seja só factual, né? Que não aconteça apenas naquela hora que a gente está dentro da empresa do cliente. Então, nossa pegada é justamente essa, é construir os diagnósticos e apresentar esses planos de ação, né, e propor planos de ação que tragam esses ganhos de curto e longo prazo. E muitas das vezes a gente vai até a implantação de fato do projeto, porque é aí onde a gente realmente, onde a prática se torna prática, né? É onde a gente prova os conceitos que a gente desenhou e mapeou para o cliente. E de fato essa é a nossa grande vocação, é onde a gente gosta de estar, é no campo, no dia a dia junto com o nosso cliente. A gente não tem uma metodologia única, então não tem uma coisa assim que qualquer problema que você me trouxer eu vou te trazer para a minha metodologia. Então a gente tem um conjunto de metodologias que a gente usa, ou uma ou outra, ou algumas delas combinadas, dependendo do tipo do problema e da abordagem que a gente tem que dar. A partir daqui, o que a gente faz? A gente é muito minucioso e preocupado com o tema do diagnóstico. Então a gente assim, não sai implantando, a gente faz um diagnóstico bastante extenso, então a gente conversa com as pessoas que trabalham lá, entende como é que são os processos, entende os números, vê os relatórios que existem. Muitas vezes, quando são operações, a gente vai para a ponta, então a gente tem como característica muito forte ir lá na ponta, é uma operação de vendas que o cara faz remota em outro estado. A gente vai mandar uma pessoa lá, passar um dia com o vendedor fazendo venda para entender como é que é. Se for um call center, ele vai ouvir a ligação. Porque dado isso, depois o planejamento, um bom planejamento sai uma boa implantação. Então nossa metodologia sempre passa por essas 3 etapas bem marcadas, que é entender, fazer o desenho da implantação e implantar. E o diagnóstico, a partir daí, muitas vezes, ele inclusive traz outras abordagens ou, de repente, outras oportunidades que não foram trazidas pelo cliente na primeira abordagem. Porque muitas vezes ele fala assim, olha, eu tenho um problema aqui. Ao fazer o diagnóstico, você percebe que o problema era ali que está refletindo aqui. Então, isso é bastante frequente. E acho que o fato da gente ter uma atuação em múltiplos setores também vem contribuindo ao longo desse tempo já da consultoria em conseguir trazer elementos de diversas indústrias, diferentes indústrias ou de tipos de canais de venda para outros setores. E isso traz uma riqueza muito grande, porque muitas vezes a limitação do cliente ou da empresa está em fazer as coisas da mesma maneira que ele sempre fez. Então trazer ideias e experiências bem-sucedidas de outros setores que muitas vezes podem fazer sentido, acho que agrega muito valor. Então nosso método de trabalho ele basicamente passa por essas etapas e hoje a gente já organizou metodologias para que a gente seja mais eficiente e consiga trazer contribuições de múltiplos setores. A gente sempre busca fazer uma checagem, então é meio que uma metodologia quase que 360 graus, né? Então você entrevista as pessoas e pergunta como as coisas acontecem, você observa números, indicadores e você verifica na prática o processo da empresa. Então, se o cliente de fato vê aquele processo daquela forma, muitas vezes o profissional de dentro fala que a coisa funciona de uma determinada maneira. Não é que ele está mentindo, mas é que a coisa se perde e ele não percebe isso. Então, é fundamental essa checagem. Então, na parte de diagnóstico tem muito isso. Quer dizer, um método quase 360 graus mesmo, como eu estou falando. Você pega os números, que são uma visão mais fria, você pergunta para as pessoas e observa o campo, mas também checa com os clientes, por exemplo, com fornecedores, dependendo da situação. Um tema é um tema comercial.
de gestão comercial. Então aqui a gente ajuda o cliente com a parte de estratégia, com a parte de concorrência, de mercado, de geografia, que canais que vão ser utilizados para venda, quais não vão, como vai ser a meta, como é que a gente vai dividir isso entre todos os canais. Então uma parte mais comercial de pushing também de vendas. Então acho que isso é um dos temas que a gente tem bastante demanda e bastante projeto atuante nesta área. E uma outra parte é na parte de gestão de operação, que aí a gente também tem uma metodologia toda de entendimento, primeiro de mapeamento, né, de assessment no cliente para entender e mapear como é a situação atual, de uma série de alavancas que a gente pré-seleciona, de quais são as alavancas, dependendo obviamente de qual é o canal que a gente está falando, se é um canal de atendimento, se é um canal de vendas. A gente monta um diagnóstico, a gente estrutura um plano, aprova obviamente esse plano com o cliente e aí sim faz a implantação, deixa uma série de dashboards, de indicadores estruturados para conseguir fazer a gestão, e quando a gente faz a gestão, a gente faz sim a gestão baseado nesses indicadores e nas metas que foram definidas. Então acho que basicamente a gente tem esses dois pilares de atuação, comercial e mais operacional.